Qual é a nova tendência? Eu trouxe em 3 partes aqui, olha que legal, ó. Vem, acompanha comigo. Qual que é a nova tendência do ponto de vista da cobrança de direitos humanos na prova? É uma prova de direitos humanos aplicada no sentido do combate às vulnerabilidades sociais. Sim, se a gente pegar do ponto de vista mais geral, as provas de direitos humanos, tradicionalmente, elas cobravam, assim, a teoria dos direitos humanos, o sistema de proteção dos direitos humanos e com bastante ênfase, principalmente em tribunais, a parte de acessibilidade, a lei da inclusão. Esse é o grande, digamos assim, se a gente olha as provas, é majoritariamente isso que a gente vai encontrar, tá? Contudo, entretanto, nos últimos tempos, a gente vê, eu acho que tem a ver isso com a própria evolução da política pública no Brasil. O contexto histórico, social e político no Brasil, né? Desde 2015, assim, para frente, então há cerca de uma década, né? A gente vê uma grande pressão para que mais políticas públicas de proteção aos grupos vulneráveis sejam criadas e implementadas. É claro que isso gera uma pressão geral para que os órgãos, as instituições que têm interesse em selecionar os servidores públicos também queiram um servidor que conheça um pouco mais sobre a realidade brasileira e a realidade das políticas públicas. Então, na parte de direitos humanos, não é que se deixou de cobrar, né? Teoria geral dos direitos humanos, sistema de proteção, a teoria das dimensões das gerações dos direitos, isso continua sendo cobrado. Mas o que acontece é que está sendo abrindo um espaço para que venha uma cobrança de um direito humano mais aplicado. Como que é a implicação disso para a sua prova, para o seu jeito de estudar? A gente precisa estudar com maior ênfase a diversidade, tá? A inclusão na abordagem da antidiscriminação. Então, a gente vê uma aproximação de um direito humano aplicado com uma política pública aplicada, entendeu? Olha que interessante. E eu vou mostrar isso para vocês em forma de questão. Fica aqui comigo no vídeo que você vai ver isso na prática, tá? Isso aqui não é um gogó, não é uma ladainha. Isso é fruto de 60 dias que eu passei analisando um monte de prova. Um monte de prova. E as provas recentes, principalmente de tribunais, de ministérios públicos, de defensorias, tá? Então, órgãos da justiça e os órgãos essenciais, as instituições essenciais da justiça. Então, isso é uma percepção que eu estou trazendo para vocês. Isso tem uma implicação na hora de mudar? Na prática. Eu preciso estudar mais o que, então, professora? Leis de proteção. Lei Maria da Penha, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei de Inclusão, que já é tradicional, o Estatuto do Idoso, né? A política para pessoas em situação de rua, muito importante. E o STJ, no edital do STJ, isso está claro para a gente gente vai ver no dia 1º de dezembro de 2024 como isso vai estar na prova do STJ, porque tem lá toda uma parte de inclusão, que não é só a lei de inclusão no Brasil, a lei de 2015, mas é também uma série de outras legislações ligadas a quê? Ligadas a acessibilidade das pessoas com deficiências ocultas, como as questões de acessibilidade e de inclusão das pessoas com autismo, né? Então, isso é muito importante a gente perceber. Então, na prática do seu cotidiano, o que a gente tem? Estudar leis e políticas públicas de proteção aos grupos vulnerabilizados. É isso. Entende? Então eu vou deixar de fora o meu estudo sobre teoria geral dos direitos humanos? É claro que não, né? Você tem que saber lá a Carta da ONU, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais, Culturais. A gente vai saber a Carta da ONU, o Pacto de São José da Costa Rica. Alguns elementos são importantíssimos. A gente vai ter que saber, porque isso daí já é arroz com feijão, né? As dimensões dos direitos humanos.
Só que eu não posso estudar só isso. Eu não posso ficar só com esse estudo, porque esse estudo é insuficiente para gabaritar a disciplina. E você, melhor do que eu, sabe que hoje em dia uma questão te deixa fora do certame. Tô certa ou tô errada? Nesse último CNU, muitos dos meus alunos gabaritaram o eixo 3 de Sociologia do Trabalho, foram bem, mas não foram bem o suficiente para fazer a nota de corte do CNU. E por pouquíssimos pontos, 1 ponto, 1,5 ponto, não tiveram a sua questão corrigida. Sabe o que significa isso? Não dá mais para a gente encher o nosso dia estudando um monte de coisa que nem cai, ou estudando de um jeito que não é mais aquele que as provas cobram. É preciso atualizar a nossa forma de estudar, é preciso atualizar o que a gente estuda. E esse canal aqui, a Prof. Lopes, vai trazer isso na ponta da caneta para vocês, sempre de maneira assertiva, do jeito que a banca cobra, para que você possa, como foi com os meus alunos no CNU, que você também possa gabaritar essa disciplina e outras correlatas no seu concurso, tá bom?